Aleluia! Louvamos ao Senhor por nos conceder esse espaço da partilha da sua mensagem. Irmãos em Cristo, nessa terra onde nós estamos, a viagem é longa. Realmente, há vários desafios que procuram nos fazer cansar, mas nós temos de ter uma atitude batalhadora. Temos que lutar. É importante saber que estamos num campo de batalha, onde cada um tem que se posicionar melhor, olhar para Jesus, pedir apoio para sair vitorioso nessas batalhas. Há várias situações que nos enfrentam, mas o aspecto mais essencial quando estamos perante a uma situação é ignorar a própria situação e concentrar-se nas suas aulas. Deus fala através de situações. Cada situação procura melhorar certas coisas na nossa vida espiritual. Cada momento que acontece algo, Deus tem uma certa informação que Ele está a transmitir para nós. Aqueles que olham para a própria situação e começam a lamentar, perdem o propósito de Deus que vem dentro de cada situação. E isso nos leva para a mensagem que nós temos no dia de hoje. Ignora a própria situação e concentra-se nas suas aulas. Significa, presta atenção para as aulas que estão dentro daquela situação. Irmãos, veja só para a questão do apóstolo Paulo. Tão ungido como ele era, por exemplo, no Atos 19. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo foi utilizado para fazer milagres extraordinários. Atos 19. Vamos para verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12. De sorte que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Estamos a ver, pessoas iam com lenços, só tocar o apóstolo Paulo, carregava-o para os doentes. Os espíritos maus saíam dos doentes. As enfermidades também paravam na hora. Significa que o apóstolo Paulo era um servo que Deus tinha ungido bastante. Era utilizado por Deus em grandes obras. Ninguém podia imaginar que um servo deste podia também chegar a um momento de adoecer ou sentir dor, porque era um servo protegido por Senhor. Era um servo acompanhado sempre pelo Espírito de Deus. Mas realmente chegou uma certa altura em que o apóstolo Paulo teve dores prolongadas, dores que em algum momento
ele começou a não saber explicar bem o que era e para onde ia. Isso nos leva para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, que é realmente a nossa leitura principal. 2 Coríntios 12, começando no 7. Diz assim o apóstolo Paulo: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra do Senhor. Irmãos em Cristo, ouvimos no Atos a magnitude do poder que Deus canalizou através do apóstolo Paulo. Há muitas outras obras que nós conhecemos deste apóstolo: cura, expulsão dos espíritos maus. Mas agora estamos a ouvir que ele passou a ter uma dor. E ele orou 3 vezes. Pedir ao Senhor para tirar essa dor. Mas Deus revelou para ele: Paulo, eu, Deus, é que permiti essas dores. E essas dores têm propósito. É para você não se exaltar. Eu quero aumentar a sua simplicidade. Isto não significa que o apóstolo Paulo se exaltava. Era simples. Mas Deus queria, através desta situação, levar a ele para outro nível da simplicidade. Se ele olhasse para a própria situação, podia ficar fraco, podia ficar desencorajado. Deus tinha muitas missões que dava a ele para cumprir. Por que esse mesmo Deus permitiu de novo dores para atacar a ele? Mas ele procurou saber: Deus, revela-me as aulas que estão dentro dessa dor que você permitiu. E Deus disse: é para ter mais simplicidade. Deus também queria que as outras pessoas aprendessem que todos nós nessa terra passamos pelas mesmas situações. Apesar de ser obediente ou não obediente. O que acontece? Aqueles que são obedientes passam pelas situações, mas se eles continuarem firmes, olhando para Deus, o Espírito de Deus vai ajudar a eles para que não sejam destruídos pelas situações, para que a força espiritual não possa cair, mas que sim, que eles possam avançar aos poucos pelas orações até saírem vitoriosos. Mas aquele que passa para uma situação como resultado da desobediência,
significa que o Espírito de Deus não está ali. Essa pessoa está a ser atacada pela força de Satanás. E no fim, pode ser destruído porque não tem o apoio de Deus. Mas dores, insultos, provocos, todo tipo e tamanho de situações, todos nós teremos que passar por isso. Mas a coisa mais essencial é ignorar a própria situação e procurar saber as aulas que estão dentro da tal situação. Olha, por exemplo, na vida, alguém que você cuidou, ajudou a crescer, pagou matrícula, comprou roupa escolar, fez tudo para essa pessoa estudar, deu alimentos. Essa pessoa é normal um dia qualquer virar contra ti, começar a te falar mal, começar a te provocar, até em algum momento mandar raízes e ataques tradicionais para ti. Se você começar a se questionar que essa pessoa está como está hoje graças àquilo que Deus me utilizou para fazer, quando pensar neste sentido, só vai lamentar, vai ficar bem desencorajado pela vida, vai desejar o mal para essa pessoa. Agora, não pode. Alguém que você confia, quando vira contra ti, você só faz pergunta a Deus, qual é a aula que quer me dar? E Ele vai te dizer, filho ou filha, eu quero te ensinar que pessoa como pessoa muda. Hoje fala bem, amanhã fala mal. Hoje promete ajudar, amanhã recua. Pessoa não é fiel em todos os momentos. O único fiel para sempre é Deus. Essa é a aula que Deus quer transmitir. E acontece que quando uma pessoa de perto te trai, não faz o bem que você espera que faça, Deus sempre tem a gentileza e graça de levantar outras pessoas que as tantas nem são suas famílias. As tantas você nem fez nada na vida deles nos tempos de atrás, mas no lugar daquela família ou aquela pessoa próxima que virou contra si, Deus pode levantar uma outra pessoa qualquer para começar a te dar apoio que aqueles que você confiava deveriam ter lhe dado. Deus faz isso. E qual é a lição? Deus quer comunicar aqui. Devemos amar e respeitar a todos, porque qualquer um pode vir nos socorrer um dia. O nosso amor não pode ser amor limitado só aos familiares. Vamos amar aos nossos familiares, assim como todas as outras pessoas que estão nessa terra. Deus está a dizer, a nossa familiaridade não é com base no sangue. Aquele que saiu da mesma barriga contigo, então é sua família. Não. Deus sempre quer nos ensinar que toda pessoa é nossa família. É Deus o que determina a familiaridade, é o espírito dele, que ele consegue colocar em qualquer pessoa e orientar para dar apoio aos outros como ele quer. Olha só para o bom samaritano no livro de São Lucas, capítulo 10. Jesus diz que havia um certo homem
que saía de Jerusalém e descia a Jericó. Ele caiu nas mãos dos salteadores. Bateram a ele, deixaram a ele quase morto. E a palavra diz que quem passou por ali primeiro foi um sacerdote. Naturalmente, qualquer pessoa pensa que o sacerdote devia mesmo ajudar esse homem. Mas a palavra do Senhor diz que ele não parou, não levou muito tempo. Foi, não ajudou. E em seguida passou por ali um levita, ainda alguém que servia na casa do Senhor. E também da mesma família, tribo, com esse tão vítima. Mas esses todos deixaram a ele assim, até que estava a passar o samaritano. Não era do mesmo sangue com ele, não eram da mesma tribo, eram totalmente diferentes. Vítima era judeu, esse que estava a passar era samaritano. E nós sabemos que entre esses dois grupos, naturalmente não havia comunicação nem tão pouco. Recorda que uma vez Jesus pediu água a uma senhora e recusou de dar água, porque eram diferentes, samaritanos e judeus. Mas está aí o samaritano. A palavra diz que ele teve íntima compaixão, amor verdadeiro que sai do fundo do coração. Não pensou duas vezes. Apoiou o homem que era vítima dos bandidos. Este é o homem que foi apoiado. Quando recuperou, não devia ele pensar que eu ouvi que passou sacerdote e não me apoiou. Então, sacerdotes não são boas pessoas. Não é assim. Passou também levita, não me ajudou. Levitas não valem. Não. Ele devia ignorar a própria situação e prestar atenção para as aulas. Deus, o que você quer me mostrar com isso? Pessoas que deveriam ter me apoiado, não me apoiaram. Mas essa pessoa que eu nem conheço, que menos esperava, é que me ajudou. E a aula está ali. Vamos valorizar a todos de modo igual, porque não sabe a quem vai te apoiar um dia. Também quando você tem amor para com todos, Deus também fica muito feliz. Sabe, nessa vida que temos, há várias situações que nos enfrentam e procuram nos desencorajar, nos destruir. Há situações que levam muito tempo, não passam. Você orar, não passam. Pede oração lá, não passam. Deus está a te olhar, quer ver se a sua fé vai mudar ou não. Agora, perante uma situação desta, você não fique desencorajado que pela passagem de longo tempo, então significa que o teu problema não vai acabar. Não. Sabe, há problemas que Deus deixa levar tempo de propósito. Você ir no hospital, receber orações em várias igrejas, você próprio também a orar, mas não passar. Ele pode fazer isto de propósito. Para o quê? Naquele tempo que você já estiver quase para cansar, a pensar que a tua vida acabou. É quando Ele vai te visitar, vai te tocar, vai enviar o Espírito Santo para cancelar esta doença que você tem. Nem vai entender como a doença desapareceu. Quando
quando desaparecer essa doença, você vai aprender que, afinal, aquilo que os homens não conseguem resolver, Deus dos céus é capaz. Desta forma, Deus está a desenhar uma fronteira clara entre os poderes humanos, inteligência humana e o poder que ele tem como Deus Pai Criador. Longo tempo não significa que o problema não vai acabar. Continua nas orações. Insiste na esperança. A palavra do Senhor no livro de São João, capítulo 5, diz: havia um homem paralítico aí na Betesda. Ele não tinha ninguém para lhe colocar nas águas. E os outros entravam e curavam, ele sempre aí deitado. A palavra do Senhor diz: levou 38 anos. É quando Jesus passou por ali. E a palavra do Pai diz: Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que tinha levado longo tempo, então aproximou e disse: quer ser curado? O fator de passar longo tempo, você na mesma situação, significa que a tua resposta está a aproximar. Deus está a te treinar a ter paciência. Não se preocupe. Em cada situação, procura saber as aulas que estão nessa situação. Não tenha medo da própria situação. Vale mais assegurar a aula e não a própria situação. Se você olhar para a própria situação, há de ficar desencorajado. Porque essas situações, o que era ontem, hoje, não há nenhuma diferença. Mas Deus também fala nessas situações. Qualquer treinamento que Ele quer nos dar, Ele faz através de situações. Quando tenta fazer negócio, tenta projetos, não há nada que está a andar. Parece que a tua vida está no zero. Não há sucesso. Pega dinheiro, não consegue ver para onde foi. Não pensa que tem azar. E não pensa que Deus não te ama. Deus nos ama sempre. O que está a acontecer? Naquele momento, há um certo treinamento que Deus quer te dar primeiro, antes de te trazer uma bênção maior. E treinamentos de Deus não são feitos com comida na mesa. Deus, quando quer te treinar, Ele tira a comida na mesa. Ele tira dinheiro do bolso. Porque quando você está rodeado com muitos recursos, dificilmente pode prestar atenção à voz dele. Então, Ele tem que te tirar esses recursos. Ele pode afastar a tua saúde, afastar dinheiro do bolso, afastar a paz dentro do lar onde você está a viver, afastar a comida, para que você possa olhar bem para Ele somente. Porque quando alguém está rodeado com muitos recursos, dificilmente pode prestar atenção ao Senhor. Não tem azar. Quando as coisas estão viradas, confia no Senhor. Continua a orar e a saber que a resposta vai chegar. Veja para Moisés. Cresceu no palácio do rei, mas ele passou a saber que não era filho do rei. Um dia tentou acudir pessoas. Acabou matando um nesse processo de empurrar, tentar acudir. E este evento resultou em Moisés fugir do palácio para o mato, quando ele descobriu que o assunto já era sabido. Fugiu para o mato. Foi lá no mato.
onde ele já viu fogo a queimar sarça, mas a sarça não estava a acabar. Quando ele viu esse fogo no mato a apacentar ovelhas, teve curiosidade de saber, aproximou. Eu digo aqui, se o Moisés tivesse visto o mesmo fogo, mas no palácio do rei, ele podia ter chamado bombeiros para vir apagar. E por isso Deus viu que era importante afastar a ele do palácio primeiro, para tratar de assuntos sérios. Irmãos em Cristo, o que estamos a passar na vida não deve nos desencorajar. Quando a vida começa a te apertar, quando boas condições se afastam da tua vida, saiba que Deus Pai Criador tem uma conversa importante contigo. Fique concentrado nas aulas. Não comece a lamentar. Pessoas não devolvem as dívidas. Minhas riquezas estão a cair e coisas estão. Para de lamentar. E diz: Deus, orienta-me como quer. Diga-me as aulas que tem nessas situações. E Ele vai começar a nos ensinar como quer. Irmãos em Cristo, Deus abençoe a sua palavra. Muita firmeza nas orações. Não recue. Não fique desencorajado. Em nome e no sangue de Jesus, receba a graça e proteção de Deus. Em nome e no sangue de Jesus, força em orações, força em orações, força em orações. Não recua, não recua, não recua. Deus está conosco. Em nome e no sangue de Jesus. Amém.